uma boa noite para você em casa. Eric Sindou é o acusado como autor intelectual na morte do jovem Abinael Saldanha. É condenado a mais de 20 anos de prisão. Homem vai parar no hospital após comer coxinha que continha um anzol. É o que vamos ver no Jornal do Estado, que está no ar. Polícia Civil prende acusado de assassinar pai de digital influencer Rico Melquiades. Jovem é internada dias depois de dar à luz e família suspeita de negligência. Você vai conhecer a história de uma criança de 10 anos que sonha em ser motorista de ônibus aqui em Maceió. Essas e outras notícias agora no Jornal do Estado. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Jornal do Estado. Olha, gente, imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um pai, por pouco, não atropelou o próprio filho quando retirava o carro da garagem na sua residência, isso no bairro do Baixão, que fica em Arapiraca. A gente vai mostrar esse detalhe que, inclusive, já repercutiu em todo o Brasil. Veja. Um vídeo que está circulando nas redes sociais chama a atenção porque, por pouco, o pai não atropelou o filhinho de apenas 1 ano e 10 meses. Acompanhe aí as imagens gravadas por um circuito de segurança. O homem está retirando o carro da garagem quando, de repente, a criança de 1 ano e 10 meses sai para frente do veículo. Ela é muito pequena, a criança é muito pequena, o pai não consegue enxergar e o pai acelera para frente. Nesse momento, um outro carro que vinha acaba buzinando insistentemente e aí o homem para o carro para ver o que está acontecendo e percebe que por pouco não atropelou o filho. O caso ocorreu no final de semana, mas o pai só divulgou as imagens agora e também agradece ao homem que buzinou, porque foi por conta do alerta dele que ele não atropelou o filho. Veja o que diz o pai. Quero aqui mais uma vez ativar o meu modo de gratidão, agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu ao meu filho e a minha família, que nesse final de semana eu estava manobrando o carro aqui na garagem e eu não tinha percebido que ele estava ali na frente do carro. E eu fui manobrando e por um descuido, uma desatenção, eu não percebi. Quero também agradecer muito ao pessoal de um carro branco, de uma picape branca, que me alertou, que buzinou muito, que se não tivesse sido ele, primeiramente Deus e depois aqueles senhores do carro lá que me alertou. Muito obrigado mesmo. E assim, que fique a lição aí para nós motoristas, para nós pais, enfim, para todos, que sirva de lição. A gente que tem filhos, que tem até animal de estimação em casa, vamos prestar mais atenção. Eu quero muito agradecer a Deus e aqueles senhores de aquele carro branco. O pai realmente respira aliviado, porque por pouco não aconteceu uma tragédia. Felizmente, a gente volta ao estúdio. E só de ver essas imagens da agonia, né? Graças a Deus que esse garotinho, essa criança, não passou pelo pior. O pior já foi o susto. Olha, uma jovem de 27 anos está internada em estado grave após dar à luz em uma maternidade pública aqui em Maceió. O bebê também segue internado e a família suspeita de negligência médica. Olha isso. A tão esperada chegada do pequeno Natanael acabou se transformando em dor e angústia. A Fernanda deu entrada no dia 10 de outubro em uma maternidade pública de Maceió para ter o filho. Ela estava bem, ela entrou em trabalho de parto, eu levei ela para o posto de saúde da nossa cidade e até então foi transferida para aqui, para Maceió, porque ela estava com 37 semanas de gestação e por volta de meio-dia me falaram que ela ia entrar em parto cesariana, me mandaram ir lá para a recepção esperar, eu fiquei aguardando. E quando foi à tarde, umas 3 horas, foi que vieram dizer que a cirurgia tinha terminado, mas que o bebê tinha ido direto para a UCI, que ele não chorou e nasceu molinho, todo molinho. Dia 11, transferiram ele para a UTI de outro hospital.
E na terça-feira, dia 12, deram alta. A gente foi para casa. A partir daí, a dona Vera conta que a filha começou a ficar muito mal. Quando foi na sexta-feira, começou o sofrimento dela. Muitas dores. E eles só diziam que era gás, que eu desse remédio de gás. A gente está vivendo um pesadelo. O bebê está internado desde que nasceu. Já a mãe foi hospitalizada 8 dias após o parto. Os relatórios apontam infecção generalizada. O médico me passou, com essas palavras deles, ele falou que a cesariana dela tinha sido um desastre. Que ele encontrou vários defeitos na cirurgia dela e que eles fizeram de tudo para poder reapor isso. Tanto a mãe, uma jovem de 27 anos, como o bebê que nasceu no dia 10 de outubro, continuam internados em estado grave. E o que a família espera é que a justiça seja feita para que isso não aconteça com outras pessoas. Há 7 dias, a família da Fernanda solicitou cópia do prontuário médico feito no dia do parto da gestante, mas ainda não recebeu o documento e segue aguardando. A situação virou caso de polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado. A gente fica bastante abalado, né? Porque é uma família da gente, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Mas quando acontece, a gente nunca espera, a gente está totalmente abalado, arrasado, sem saber o que fazer, né? Bom, e sobre esse caso, a maternidade ainda não se pronunciou. A gente continua aguardando maiores informações. Sobre o júri do caso do jovem Abimael Ramos Saldanha, morto em 2016, Eriksen Dowell da Silva Mendonça, acusado de encomendar a morte de Abimael, foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O julgamento durou mais de 13 horas. Também foram condenados pelo mesmo tempo de pena Davidson Bulhões da Rosa Santos e Jalves Ferreira da Silva, acusados de executar o crime. Já o réu Jonatas Barbosa de Oliveira foi condenado somente por ocultação de cadáver e teve pena de 2 anos. Como os réus já cumpriram mais de 5 anos de prisão em regime fechado, eles terão esse período reduzido da pena e o Jonatas Barbosa será colocado em liberdade. Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros na manhã de hoje no distrito Rocha Cavalcante, em União dos Palmares. De acordo com informações de testemunhas, ele seguia para o trabalho quando foi surpreendido pelo atirador, que disparou várias vezes, atingindo a cabeça do rapaz, identificado como Cícero Edivaldo Ângelo de Lima. A polícia já deu início a essas investigações. Quantos e quantos crimes acontecem aqui no estado, né? Por falar nisso, a Polícia Civil de Alagoas prendeu o jovem suspeito de assassinar o pai do digital influencer Rico Melquiades em 2017, também aqui na capital. O acusado estava escondido na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. Veja isso. A prisão do suspeito de 20 anos aconteceu com base em denúncias enviadas à Polícia Civil de Alagoas, depois que o influenciador digital Rico Melquiades expôs publicamente que o pai, policial militar reformado, foi morto em Maceió no ano de 2017. Viajamos até Garanhuns, interior de Pernambuco, e conseguimos fazer um cerco na residência que foi apontada como local em que esse indivíduo estaria foragido e conseguimos capturá-lo. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão, nós o conduzimos até Alagoas, onde ele ficará à disposição da Justiça alagoana. Segundo as investigações, o PM reformado Manuel Araújo Santiago, de 54 anos, foi morto por manter um relacionamento com a mãe do suspeito. Caso o suspeito completasse 21 anos em liberdade, não responderia mais pelo crime. Permanecerá prendido até novembro de 2022, quando ele completa 21 anos de idade e ganhará as ruas novamente, pelo fato da legislação prever que os indivíduos que praticarem crimes, que quando eles têm menos de 18 anos, eles só podem cumprir as medidas até os 21 anos de idade. É por isso que temos o título do país da impunidade, né? Não nesse caso, não vai ser uma impunidade, mas também a justiça ela é feita, de certo modo, pela metade. Porque um rapaz como esse, com essa pouca idade, mesmo cometendo o crime, deveria passar pelo menos aí uns 20, 30 anos atrás das grades, o que não vai acontecer nesse caso.
conforme vocês acabaram de ouvir. Agora, atenção, assistam agora, melhor dizendo, o recado dessa empresa aqui, a Nacional G3. O que ela preparou para você? Vamos ver. Olá pessoal, meu nome é Murilo. Eu andei tendo uns problemas financeiros, fiquei desempregado, adoeci. O ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental para resolver meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%. Por isso, eu recomendo a Nacional G3. Pois é, assim como o Murilo, se você tem dificuldades para pagar o seu veículo, se você não consegue pagar o seu cartão porque está estourado, aqui a Nacional G3 vai negociar a sua dívida, oferecendo as melhores soluções do mercado para você, porque a Nacional G3, ela não cobra valores à vista, ela tem atendimento presencial, tem assistência jurídica, tem quitação antecipada e descontos na quitação, com experiência de mais de 10 anos, estando presente nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Você vai seguir agora mesmo a Nacional G3, é muito fácil, aparece aí para você. Hoje está tudo na palma da mão, né? Vem aqui, ó, Nacional G3 Consultoria. Agora, se você preferir, o que eu acho mais prático, você vai ligar agora. 0800 888 3211, está aparecendo aqui para você na tela. 0800 888 3211. Não é revisional, estamos falando de Nacional G3 solucionando o seu problema. Daqui a pouquinho você vai conhecer a história de Eduardo Mateus, um menino de apenas 10 anos que sonha em ser motorista de ônibus, isso aqui em Maceió. É uma história linda. Se eu fosse você, não saía daí. Fica aí. Jornal do Estado volta já já. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Jornal do Estado. Olha, prestem atenção. Um homem foi parar no hospital após comer uma coxinha que estava com um anzol dentro da massa. Olha que coisa impressionante. Esse fato aconteceu em Lagoa da Canoa, que fica aqui no agreste do estado. O médico que realizou o primeiro atendimento disse que o paciente chegou na unidade de saúde com o objeto pendurado na boca. A vítima, que não teve a sua identidade revelada, foi encaminhada para o Hospital de Emergência do Agreste para avaliação. Isso foi proposital, isso não foi proposital, enfim. A polícia também começa a investigar esse caso. O porquê que um anzol dentro de uma massa de coxinha. É impressionante, viu? Depois de longos meses da CPI da pandemia em Brasília, o relatório chega às mãos do procurador Augusto Aras e deve avançar com investigações. Essas informações vêm com a Fernanda Martinelli, que vai falar como foi essa entrega desse tão esperado relatório, né, Fernanda? Boa noite para você em Brasília. Oi, Fábio. Boa noite a você, boa noite a todos. A entrega do relatório foi feita na manhã de hoje pelos parlamentares que compõem a CPI. Esse relatório agora está nas mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que terão até 30 dias para decidir se irão ou não dar prosseguimento às investigações através dos indiciamentos que foram feitos pelo colegiado. De acordo com o texto do senador Renan Calheiros, o presidente da República foi indiciado por 9 crimes. Além dele, ministros, deputados federais, os 3 filhos do presidente da República, médicos e empresários, também entraram na lista de indiciamentos. O senador Renan Calheiros, que compôs esse relatório e colocou todas as acusações, falou sobre esse texto e também qual a expectativa em relação às investigações e punições nos envolvidos nas omissões no período da pandemia. Nós investigamos em muitas direções, ouvimos muitas pessoas, quebramos muitos sigilos, tivemos acesso a muitas informações, né, e comprovamos tudo, efetivamente, tudo que se investigou. Só 2 investigações terão que ser continuadas. Essa questão dos hospitais federais do Rio de Janeiro e a destinação dos recursos da VTC Log, porque nós comprovamos a retirada dos recursos no banco, pagamentos que eram feitos em função daqueles recursos retirados, a devolução daqueles recursos para uma funcionária da VTC Log, e nós não, pela quebra de sigilo, nós não acessamos o destino final desses recursos, mas isso terá continuidade na investigação e agora com muitas outras informações
que facilitarão esse desfecho. Com a entrega desse relatório, a CPI encerra os seus trabalhos e aguarda agora o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Resta saber como será feita essa investigação e, para isso, terá esses 30 dias e o Procurador-Geral Augusto Aras e o ministro Alexandre de Moraes irão analisar passo a passo de todo o texto e de todos os argumentos que foram utilizados por Renan. É com você, Fábio. Muito obrigado, Fernanda Martinelli, ela que volta amanhã aqui para o Jornal do Estado. Olha, toda criança já deve ter ouvido a pergunta, né? O que você pretende ser quando você crescer? E com o Matheus, de apenas 10 anos, não foi diferente. A família do garoto conta que há anos ele responde esse questionamento da mesma maneira, motorista de ônibus. Hoje a gente vai mostrar a história desse rapazinho que é apaixonado pelo transporte coletivo mais popular do Brasil. E isso aconteceu aqui em Maceió. Veja. É nesta garagem de ônibus, na parte alta de Maceió, que Matheus, de 10 anos, se realiza. Olhar atento para cada detalhe, desde as placas de identificação das linhas aos veículos estacionados no pátio da empresa. Porque eu tive uma infância perto dela e fui gostando aos poucos, fui gostando, até quando eu percebi que eu era apaixonado por essa empresa. Aí eu ia pro terminal grande, olhava os ônibus tava tudo lá, estacionado, a pessoa pegava. A mãe de Matheus já se acostumou com o gosto do filho pelo meio de transporte de massa mais popular em Maceió, que costuma sofrer críticas, mas também coleciona entusiastas. Eu fico muito orgulhosa, né? Porque assim, é uma profissão bonita, né? E que ele, se ele chegar a exercer, vai ser por prazer, né? Por amor à profissão. Mas toda essa admiração se traduz em uma grande ambição do Matheus, a de que um dia ele possa integrar os quadros de motoristas da empresa de ônibus. A decisão de Matheus em seguir a carreira de rodoviário tem o apoio da família, tudo para vê-lo feliz. Quando ele crescer, se for a profissão que ele queira exercer, né? Eu vou estar do lado dele apoiando como mãe dele, né? Matheus visitou a garagem em 2 oportunidades e quer voltar mais vezes. É como se ele estivesse em um parque de diversões. A preferência do garoto pela empresa comove e incentiva os funcionários, que veem na admiração do menino o reconhecimento pelo serviço prestado à população. Isso é um sinal de compromisso cada dia maior do nosso trabalho. Haja vez a gente tem que procurar fazer sempre melhor para o nosso cliente. É um cliente mirim que amanhã certamente poderá até se tornar um colaborador da empresa. Então isso para a gente é muito importante, a gente fica feliz de ter esses exemplos aí de crianças que sempre estão nos espelhando a melhorar cada dia mais. O que seria de nós se não fossem os sonhos para acreditarmos? Sobre isso, Matheus tem dado exemplo de que nunca é demais a busca pela realização de nossos objetivos. E aos milhares de Matheus espalhados por esse Brasil que continuem sonhando, né? Que coisa linda. O Jornal do Estado vai ficando por aqui. Na sequência, você vai assistir o SBT Brasil. Nosso compromisso é amanhã, às 7h20, aqui com o Jornal do Estado. Boa noite, bom descanso e até lá. Tchau, tchau.